Ora, nós identificamos como um dos pontos fulcrais nestes desafios todos para a juventude futuro, que é a exclusão, primeiramente, disparidades socioeconómicas no espaço geográfico de cada um dos países. Identificamos também, minhas senhoras e meus senhores, que precisamos de ver as melhorias da educação holística e depois as dificuldades da inserção no mercado de trabalho. Assim sendo, o Grupo 1, que ficou conhecido na sala como Grupo Maravilha, que tinha, portanto, 3 representantes de Portugal, uma representante da Guiné-Bissau e também o de Angola, que por acaso é a minha própria pessoa. Porque entendemos que a exclusão é um elemento que chamou a nossa atenção, pelo facto de a implementação de medidas inclusivas na educação serem de todo primordiais. O meu grupo, minhas senhoras e meus senhores, entendeu também que a questão das disparidades socioeconómicas ainda é bastante relevante. E, por isso, a questão da promoção do empreendedorismo como forma de desenvolvimento socioeconómico e também a criação de condições de uso de tecnologias para minorar as desigualdades é um caminho a ser tido em conta. Há um terceiro ponto que o Grupo 1 também identificou, que se consubstancia no facto de haver uma grande necessidade para a melhoria da educação holística, como fizemos referência aqui, é que os conteúdos lecionados nas escolas têm de ser atraentes e também que se adaptem às realidades territoriais. E porquê? Porque nós percebemos que há questões que são execuíveis em Angola, mas acabam por não ser na Guiné-Bissau e em Moçambique, porque há questões culturais que incidem muito na forma de viver de cada povo. Quarto e último ponto por nós identificado é que as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Entendemos que para tal seja necessário o aperfeiçoamento das plataformas digitais para aproximar os jovens às novas tecnologias e dar-lhes a eles qualificações adequadas. No final, e não está aqui especificado, mas faço questão de relembrar, é que percebemos também que o facto de as tecnologias de informação estarem a criar hoje muitos desempregos, também é verdade que, graças à ousadia de muita gente, estão a criar alguns empregos. Mas é preciso que estes empregos, estes jovens, sejam qualificados e que é para tirarem melhor proveito destas suas capacidades. Portanto, de forma resumida, este é o ponto a que chegou, em termos de conclusão, o grupo número 1. Boa tarde e muito obrigado. Nós pensámos em dois grandes blocos, que é o espaço ibero-americano e os países da CPLP, e o meu grupo decidiu focar-se na questão das disparidades socioeconómicas dentro desses blocos, portanto, tendo em conta as características de cada um dos países, mas também dentro dos próprios países haver, por exemplo, centralização tanto do Estado como das empresas em grandes cidades, e assim as zonas rurais ficarem à margem de muitos desses desenvolvimentos tecnológicos, de muito dessa empregabilidade. Então, alguns dos pontos que eu quero realçar que nós pensámos foi, por um lado, essa descentralização administrativa e a digitalização da função pública, porque muitas vezes as empresas acabam por ficar mais avançadas do que a função pública no que diz respeito às novas tecnologias e digitalização. E a criação de comitivas locais em zonas rurais e zonas periféricas que possam criar pontes entre o governo central e os municípios, por exemplo. Por outro lado, como também já foi dito, mas é muito importante, estimular o empreendedorismo nas zonas rurais, premiando empresas que contratam pessoas em zonas periféricas, através também de benefícios fiscais, por exemplo, e tirando barreiras à entrada no mercado e expandindo assim o mercado. Pensámos de maneira geral, mas claro, o nosso tema era inovação e novas tecnologias, então focámos muito também em empresas que desenvolvessem produtos tecnológicos e serviços tecnológicos. Por último, pensámos muito no papel das organizações internacionais, então aqui a OIT, CPLP e OEI, como instrumentos de multilateralismo e como podendo criar recomendações para cada um desses países e para cada uma dessas regiões, no sentido de reduzir essas desigualdades socioeconómicas e regionais também.
E é isso. O grande desafio por nós identificado foi a melhoria na educação holística, ou seja, no ser humano como um todo. E algumas das recomendações que nós gostaríamos de trazer é utilizar a tecnologia para uniformizar a educação e facilitar a integração no mercado de trabalho, porque existe a desigualdade entre as zonas regionais, por exemplo, Lisboa e as zonas mais interiores do país, e isso aplicado a cada país em questão. Também fala-se da revolução tecnológica e de que forma é que ela pode impactar o nosso, a parte dos jovens, ou seja, a evolução tecnológica a curto prazo pode mostrar alguma discrepância, mas acreditamos que a longo prazo, com o acesso à internet para todas as zonas, irá facilitar, de certa forma, a integração dessas pessoas. Outras recomendações que temos é promover a educação cívica através do acesso à informação, de forma a ir de encontro às necessidades específicas de cada país, como já tinha abordado. Reconhecer também o papel da tecnologia na criação de novas competências e investir na expansão da tecnologia, dando as oportunidades novamente aos jovens. Pensa-se que, por os jovens hoje em dia gostarem muito de viajar e gostarem de fazer coisas diferentes, que eles não se interessam pelos direitos laborais, mas isso não é verdade. Ou seja, estabelecer direitos laborais que abranjam os jovens nas suas novas competências e também em diferentes regiões. É algo que para nós é muito importante. Por fim, queria apenas finalizar com a educação dos jovens, de forma a que eles participem ativamente na política, porque desta forma conseguimos introduzir a tecnologia na política, dando novas oportunidades para todos. Muitíssimo obrigado. De todas as questões que nós trouxemos aqui, verificamos a questão da exclusão social, as disparidades socioeconômicas, a melhoria da educação de forma holística, como o colega muito bem falou, e as dificuldades da inserção no mercado de trabalho, dificuldades entre jovens, principalmente. Como o nosso grupo, o Grupo 4, ele tratava principalmente de políticas a nível global, nacional e regional, para mais oportunidades de jovens, a gente tentou fazer um caminho diferente. A gente não buscou só a verificação das problemáticas, mas também possíveis soluções que fossem práticas e aplicáveis. Acabou que nós verificamos muitos objetivos macro, né, que precisam de ser verificados, mas também vimos a necessidade de aplicações de acordo com as desigualdades e com as características de cada sociedade que nós verificamos aqui. Não um tecido social homogêneo, a gente trata de países da CPLP, que compõem uma comunidade de países de língua portuguesa, que não é uma sociedade homogênea, nós temos aqui disparidades sociais. Nós verificamos, e de todas essas problemáticas, nós tentamos, né, em grupo, com o desafio do tempo, nós tivemos pouquíssimo tempo para pensar em, basicamente, soluções para o mercado de trabalho. E, como primeira possível solução, nós verificamos a possibilidade de criação de um plano para aquisição ou potencialização de competências básicas, que vise as populações menos favorecidas, porque acaba que a gente fala em desenvolvimento, mas a gente, em desenvolvimento, não tendo um tecido social homogêneo, a gente não parte de relações iguais. Nós tratamos com desigualdades. Então, é que nem aquele exercício que se faz quando coloca todo mundo em uma fileira e fazemos questões, quem teve acesso a ensino de idiomas no ensino básico, quem teve acesso a determinadas capacitações. Várias pessoas vão dando passos à frente e depois pede-se que todo mundo corra. Então, todo mundo corre já em uma situação desigual. Então, para tratar com essas desigualdades, a gente precisa lidar com as desigualdades e lidar com um princípio de igualdade que olhe para essas disparidades sociais. Então, a possibilidade de criação de um plano para aquisição ou capacitação de competências básicas visa não só a inserção, visa principalmente a inserção de jovens no mercado de trabalho, mas visa o básico, que existe uma idade escolar obrigatória em que a gente pode alcançar os jovens logo nessa idade escolar obrigatória, em que podem ser verificadas disciplinas de capacitação tecnológica, e a gente deu um exemplo, o investimento no ensino básico para a criação de disciplinas e programas que desenvolvam competências tecnológicas, né, e soft skills, para verificação das humanidades também, nomeadamente as desigualdades de gênero, que a gente sabe que são muito presentes na nossa sociedade e no mercado de trabalho também. De acordo com as realidades e necessidades de cada sociedade, sem olhar isso, as disparidades.
Como segunda proposta, a gente teve a possibilidade da criação de um sistema de cotas para jovens da comunidade CPLP. Pode ser visado um intercâmbio para inserção no mercado laboral, seja público, seja privado, isso pode ser pensado com maior profundidade, mas, em contrapartida, as empresas poderiam ter, e isso foi pensado pelo grupo, abatimentos ou isenções fiscais que possam tornar mais atrativos a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, seria uma contraprestação para a implementação de um sistema de cotas de jovens da comunidade CPLP nas empresas. E o abatimento ou isenções fiscais das empresas que aderirem ao sistema. Basicamente, a gente pensou nessas duas propostas para serem aplicadas, para serem aprofundadas, desculpa. E eu acredito que seja isso. Muito obrigada.